honestamente achei que eu ia amar este livro e, por incrível que pareça, não curti muito. E a gente vai ter a história de Bruce Wayne adolescente. Eu nunca ouvi falar desse livro na minha vida, mas eu achei ele no porão da minha casa. Eu não vou mentir que eu não gostei muito não desse livro. E assim, eu não sei explicar esse livro. Eu acho que teve até plot demais que eu falei sempre seu. É o meu favorito. Eu não lembrava de nada dele. Eu lembrei porque eu era apaixonada pelo Jacob. O marido olha para ela e fala assim: eu quero o divórcio porque eu conheci uma outra pessoa que é mais nova. Uma biografia do Oswaldo Cruz. Uma história de uma menininha que tem um irmão cego. Veio no momento... Que história boa! Essa Daphne... Ela não dá ponto sem não, viu? Olá, pessoas! Muito bem-vindos a este canal. Eu sou Natália. E hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li no primeiro trimestre. Bom, segundo aqui os meus registros, eu li 16 livros. E assim, livros aleatórios, tá? Vocês vão ver que tem umas coisas que não fazem sentido nenhum. Bom, o primeiro livro que eu li este ano era um livro assim que eu tinha curiosidade, mas eu sempre assim esquecia de ler ele, até que eu ganhei da minha mãe, que foi Os Contos dos Irmãos Grimm. Eu honestamente achei que eu ia amar este livro e, por incrível que pareça, não curti muito. Eu gosto de umas coisas macabras, os contos originais são macabros, tem umas coisas assim que você fica, gente, como assim? Isso era um conto pra criança? Bizarro. Mas, enfim, não gostei. Eu acho que eu devo a ele o quê? Segundo aqui os meus registros, 3 estrelas. Eu pensei que eu iria, tipo, dar 5, 4,5, mas foram só 3. Enfim, não sei, talvez eu não estava tanto na vibe, né, quando eu fui ler. O segundo livro que eu li, na verdade foi uma releitura, que eu li esse livro há um tempão atrás, foi esse livro aqui, do Batman, que é Batman Criaturas da Noite. Aqui a gente vai ter a história de Bruce Wayne adolescente. A gente vai ver como ele começou a flertar com essa coisa de justiceiro. E assim, o enredo desse livro, ó, muito bom. Tem um jogo de manipulação aqui, ó, sensacional. Eu reli esse livro e eu caí de novo, por mais que eu já soubesse o que iria acontecer. Tudo bem, já fazia muito tempo que eu tinha lido o livro, então muita coisa eu meio que tinha esquecido, mas eu sabia que tinha um rolê de manipulação e tal. E assim, o negócio é tão bom que você cai de novo na história. Aí, quebrando completamente o rolê, eu li este livro aqui, Luísidas. Eu nunca ouvi falar desse livro na minha vida, mas eu achei ele no porão da minha casa. Eu nem sei se eu já ouvi falar desse autor, Luiz Almeida. Enfim, aqui é um conjunto de contos, onde o autor botou o nome de Luísidas, que é uma forma de Luiz contar contos sobre o cotidiano. Ele se inspira em questões do dia a dia que ele via e ele criou contos. Totalmente BR, tá, gente? Uma vibe totalmente brasileira. Muito, muito, muito boa. Muito, muito engraçada também. Ele tem uma pegada bem cômica. E assim, eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui atrás desse livro na internet. Eu não achei. Então, assim, item raro, tá? Aí, o outro livro que eu li... Este outro livro eu peguei do meu irmão. Porque assim, meu irmão tem um rolê da economia, sabe? Ele gosta desse tema. Aí ele comprou este livro aqui, que é mais ou menos falando sobre esse rolê de economia e tal. Eu li, ele é grande, tá, gente? Mas é porque são 3 livros em um. Eu detesto quando as editoras fazem isso. Eu tentei ler ele. Eu li o primeiro livro. Na verdade, eu escutei o audiobook porque eu não gostei da formatação do livro.
Não sei se eu vou conseguir captar aqui pra vocês, mas olha o tamanho das letras. Gente, eu comecei a ler aqui, parece que as letrinhas andavam. E assim, eu não sei explicar esse livro. Eu só sei dizer que a autora faz uma crítica a essa questão do governo controlar as empresas, tá? Ela é vibes liberalista. É isso. Mas eu não sei explicar a história. Não é à toa que eu desisti. Eu não vou continuar lendo essa série, porque não me atrai. Não foi um livro assim que com um tema que me fizesse querer continuar. E eu me senti um pouco confusa com a história, então eu desisti. Esse rolê não é para mim. Na verdade, eu comecei a ler ele pra ver, né, se eu curtia a vibe e tal. Mas eu já suspeitava que não, e realmente eu não gostei. O outro livro também foi uma releitura. Deixa eu ver se tá certo aqui. Sim, é esse aqui mesmo. Desencantada. Que é... eu acho que é o 5º livro da série Perdida. Eu acho que é o 5º. Deixa eu ver aqui. Um livro da série... eu acho que é o 5º, gente. É o 5º. É o 5º. Tem aqui na orelha do livro. Aqui a gente vai acompanhar a história da Valentina. Quem leu a série toda vai lembrar da Valentina lá no primeiro livro, que ela era meio que a pretendente do Ian. E aí não deu certo, né? Depois que a Sofia aparece lá no rolê e tal e tal. E aqui nesse 5º livro a gente vai ver a história dela. E assim foi legalzinho eu ler o livro. Tudo bem que eu achei que a autora meio que se delongou muito. É uma história que tem muitos plots. Eu acho que teve até plot demais que eu fiquei sem paciência. Eu gosto de história com plot, tá? Mas tudo tem um limite. Eu acho que aqui a autora passou um pouquinho do ponto. Mas o livro é ruim? Não. Eu leria ele, com certeza. Tanto ele como o resto dos livros da série. Também... deixa eu ver qual foi a próxima. Desencantadas. A Vida é Muito Curta, da Abby Jimenez. Eu não vou mentir que eu não gostei muito não desse livro. Apesar de que eu comecei a curtir ele do meio para o final. Do início para o meio eu achei meio chato. Meio... como eu posso dizer assim? O livro não me ganhou muito, sabe? Eu gosto dos pontos que a autora trouxe no livro, dessa questão da família disfuncional da protagonista, da doença degenerativa da protagonista, mas assim, o rolê dela com o vizinho, tudo bem que o vizinho era super gente boa e tal, e bonitão, mas assim, o rolê dela com o vizinho, tipo, até uma boa parte do livro ficava meio, meu Deus, eu tenho uma família problemática, eu estou quase batendo as botas, mas assim, oh, meu vizinho é tão gostoso, eu queria dar pra ele. Oh. Aí eu não gostei muito, mas assim, do meio pro final, a autora conseguiu me cativar um pouquinho. Mas dizer que este é o meu livro favorito, é o melhor livro da autora, não. Até o presente momento, Para Sempre Seu, é o meu favorito. E aquele outro, não sei o que lá, do verão. É até depois do verão, até o verão, enfim, alguma coisa com o verão que eu também gostei. Enfim, agora vamos para o próximo livro. A História de Nós Dois. Também foi uma releitura. Eu li esse livro há um tempão atrás. Eu não lembrava de nada dele e eu gostei muito de reler. De relembrar a história desse livro. É uma história com plot, é uma história também com um triângulo amoroso. E aqui a gente vai acompanhar a história de uma menina que tá perto de se casar, mas aí na sua despedida de solteira, né,
Quando ela estava retornando para casa com as amigas, houve um acidente e aí uma das amigas fica bem mal, acaba indo pra UTI. Elas são salvas por um cara, pelo Jack. E aí a protagonista vai começar a ter uma ligação com esse Jack. E aí a amiga, uma das amigas, acaba falecendo, e aí com o tempo ela vai descobrindo coisas com relação ao seu noivo, que ele não foi tão fiel assim a ela, ele escondeu coisas dela e tinha uma certa ligação com a amiga que foi com Deus. É uma história muito boazinha, muito rápida, muito fácil de ler. Eu gostei bastante e assim, eu vou reler esse livro com certeza. O próximo livro, deixa eu ver aqui, Lua Nova. Eu amei ler Lua Nova. Lua Nova é o meu filme favorito da saga Crepúsculo, tá? E assim, eu achei que o livro e o filme não tem muita diferença. Eu acho que o filme foi mais enxuto, óbvio. Mas assim, não fugiu muito do livro. O que eu acho que em Crepúsculo houve algumas alterações no filme, em comparação ao livro, né? Muita coisa foi mudada, mas eu achei que aqui em Lua Nova eles foram mais coesos, coerentes com o livro. Eu amei demais, tá? Eu relembrei o porquê eu era apaixonada pelo Jacob, isso é um problema, porque assim, a melhor opção era Edward, mas também eu vi a questão de como, eu acho que Lua Nova fica muito clara essa questão da dependência emocional da Bella com relação a Edward, e o quanto o Edward meio que controlava a Bella, sabe? Até na ausência, ele tava na mente dela. Mas assim, era muito óbvio que Bella iria ficar com o Edward. É isso. Apesar de que o Jacob, né? Enfim, vamos lá. O outro livro que eu li é Não Queira Saber, da Lisa Jackson. Na verdade, eu falei os livros aqui, nem disse o nome dos autores, né? Acontece. Bom, esse livro eu peguei da biblioteca. Eu estava lá na biblioteca, rolando, até que eu bati o olho nesse livro e falei, nossa, que história legal. E, cara, que história boa. Fazia muito tempo que eu não lia um suspense tão bom. Nesse livro a gente vai acompanhar uma mãe que tá tentando descobrir o que aconteceu com o filho dela, e no meio disso tudo as pessoas taxam ela de louca, inclusive já tinham até internado ela. A câmera deu bug. Eu acho que eu tava falando que é um livro onde a mãe tá tentando descobrir o que aconteceu com seu filho enquanto é taxada de maluca pela própria família. E aí, no meio disso tudo, você vai duvidando de muitas pessoas, inclusive até da própria protagonista, que no caso é a mãe do menino. Gente, é muito doido. E o final pra mim foi muito surpreendente, que eu não tava esperando que a pessoa que teve a ideia de fazer todo esse esquema... Gente, ai meu Deus, foi de explodir a mente, tá? Só digo uma coisa pra você, a inveja, pessoas invejosas são capazes de muitas maluquices, tá? Esse livro é muito bom, eu acho que eu dei 5 estrelas a ele. Foi assim, muito, muito, muito bom. E é uma pena, porque esse é aquele tipo de livro que você não vai esquecer, porque ele é muito marcante. E aí, assim, sabe aquele livro que você gostaria de esquecer para poder reler de novo? É isso. Tá, o outro jogo, viu? O outro livro é Jogo do Namoro, da Danielle Steel. Meu Deus, eu tô meio obcecada pelos livros dessa mulher. Essa história é muito, muito, muito boa também. Que aqui a gente vai acompanhar a história da Paris, né? Que sabe aquela típica família perfeita americana? É isso. Até que um belo dia ela descobre que... Descobre não, o marido olha para ela e fala assim, eu quero divórcio porque eu conheci uma outra pessoa que é mais nova.
do trabalho, que me faz sentir vivo, entende? Esse casamento aqui estava muito apático, muito parado, e aí eu conheci essa outra pessoa que me fez viver novamente, florescer, enxergar a vida com mais cor. Enfim, a mulher, depois de 25 anos de casada, dedicando-se à vida de mulher do lar, como é o nome que fala agora? Dead wife. Enfim, ela acaba descobrindo que o seu marido não está mais feliz no casamento e quer se divorciar. E aí a gente vai ver, acompanhar a jornada dela, né? Que assim, ela vai ter que se reinventar, né, amores? Porque assim, ela não trabalhava nem nada, só ficava em casa cuidando dos filhos, apesar dela ter uma formação e tal, mas ela ficou muito tempo fora do mercado, né? Porque ela escolheu se dedicar à família. Então a gente vai acompanhar ela nessa nova jornada, nessa nova etapa da vida dela. E assim, ó, é sensacional. Eu tirei muitas lições desse livro, tá? É muito bonitinha a história. Muito cativante. Demais. Bom, o outro livro que eu li, essa é bem aleatória, tá, gente? Muito aleatória mesmo. Que é o quê? Uma biografia do Oswaldo Cruz. Esse livro eu também achei no porão da minha casa. E é um livro raro também. Se eu não me engano, foi escrita por um cara que é da faculdade de medicina lá de Pernambuco. E aí, se eu não me engano, Oswaldo Cruz é o patrono dessa faculdade. E aí ele vai contar todo o rolê, todo o processo de como Oswaldo Cruz foi indicado pela revolução, né, sanitária do país. E assim, o cara foi bravo, viu? Porque o bicho enfrentou foi coisa, principalmente lá do alto escalão. Tinha muita gente que não topava muito com as ideias dele e tal, então o cara teve que ser firme. E o bicho foi icônico. Não é à toa, né, que ele revolucionou até hoje essa questão da área de saúde sanitária do país. Inclusive, ele recebeu vários prêmios, tanto dentro do país como no exterior. O trabalho dele foi reconhecido fora do país. E também a gente vê o relato da morte dele. Ele morreu bem jovem, tá? E a doença dele não era nada legal. Inclusive, enquanto ele estava enfrentando a doença, ele estava aqui, ó, subindo e descendo pelo Brasil para aplicar os métodos dele de sanitarismo e de saúde pública. O homem foi brabo, lendário. Outro livro que li foi também um livro infantil, a Amarilis. Eu achei essa história super fofa. Na verdade, meu pai achou esse livro na rua, tá? Aí ele trouxe pra casa. É uma história de uma menininha que tem um irmão cego, e aí eles têm um joguinho que é tipo, se cair um texto, tipo, pega um livrinho, e aí assim, se cair um texto, ela vai ler o texto, se cair uma imagem, ela iria criar uma história sobre aquela imagem. E aí ela pega um livrinho e cai na imagem de Amarilis, que Amarilis é uma flor. E aí ela cria uma história para o irmãozinho, e dentro dessa história ela vai dando características para que o irmão entenda como é a flor. Eu achei super fofinho a dedicaçãozinha dela com o irmãozinho dela, a preocupação e tal. É muito bonitinha essa história, tá? Também mudando completamente o feeling, tá? Vamos para um livro cristão. Esse livro aqui eu achei nas coisas da minha mãe. E assim, veio no momento certo, porque eu estou assim meio perdida e tentando trabalhar essa questão de tipo desapego, né? E confiar mais em Deus, entregar nas mãos dele, que ele sabe o que é melhor para a gente, né? E esse livro é sobre isso, sobre a gente aprender a confiar em Deus em todas as instâncias da vida. A leitura desse livro é sensacional. Esse homem escreve super bem, tá? Os livros dele, eu tenho uma grande dificuldade em ler muitos livros
cristãos, porque às vezes eu acho a leitura meio cansativa. E a leitura dele é muito, muito boa. Parece um amigo contando o caso, sabe? Gosto demais. Gostaria até de ler outros livros dele. Inclusive, ele tem um livro sobre o Natal que é muito bom. E é o meu. E se tornou um dos meus favoritos de Natal. Eu li o quê? Acho que no final foi no Natal do ano passado. E eu gostei bastante. E aí vamos para este daqui, que é esse aqui mesmo. Isso, o Chamado do Cuco. Eu gravei até um vlog lendo ele. E aqui a gente vai acompanhar a história de um assassinato de uma supermodelo, onde o irmão vai atrás de um investigador para tentar provar de que ela não se matou, que ela foi assassinada por alguém. E é isso. Se quiserem mais detalhes é só assistirem o vlog, tá? E reli este livro aqui, que também está no blog deste livro. Ai, gente, foi tão bom relembrar essa história. Eu quero ler os outros livros dessa série. Eu tinha esquecido completamente, não sei porquê. Eu esqueci que o Simon tinha problema de dicção quando era criança. E que isso causou um problema com o pai dele, que o pai demorou muito tempo para ter um filho, e quando teve o filho veio com defeito. E aí isso causou um certo afastamento entre eles. Porque o pai não admitia de jeito nenhum que o Simon tinha problemas de dicção. O filho tinha que ser perfeito, ele era um duque, uai. Que palhaçada é essa? Então, e aí esse problema gerou essa questão dele de não querer ter um relacionamento, de não querer ter filhos e tal e tal. E aí ele que se encontra com a Daphne. Essa Daphne, ela não dá ponto sem não, viu, gente? A Mona é espertinha, tá? Amei relembrar esse livro. E eu acho que eu vou ler os outros livros. Eu acho que eu vou relembrar a série toda. A escrita da Julia Quinn é muito boa. Foi também muito bom relembrar o jeitinho cômico. Ela tem uma escrita cômica. E ela também trabalha pontos interessantes no livro, mas só que de um jeito bem leve e engraçado. E não é esse o livro. É esse o livro? Gente, esse é o último. Noites Brancas. Esse daqui é o livro do meu clube do livro com as minhas amigas. Eu não gostei muito, não. Eu não curti muito. Olha, pra mim, o protagonista desse livro tem aquela energia de homem que a mulher não pode ser simpática, que ele já acha que ela está afim dele. Ele criou aqui como é o nome? Eu não sei falar o nome dela. Nastienka. Enfim, a menina só foi legal e simpática com ele. E ele aqui, ó, dentro da cabecinha dele já tava eu, você, 2 filhos e um cachorro. E olha que ela ainda diz pra ele que ela gosta de outro, mas ele tava aqui, mas ele não está aqui, eu estou. E o que importa é isso. Mas no fim das contas o outro cara aparece, né? E aí, aqui, ó. Um beijo, amigo. É nóis. Até qualquer dia. Eu fui conversando com a minha amiga. Aí a gente chegou à conclusão de que o protagonista desse livro é um chato. Eu não gostei não dele. Eu dei o que? 3 estrelas pra esse livro. Pela fama dele, pelo que as pessoas falam e tal e tal. Eu achei que eu ia gostar, mas assim, eu não achei nada demais, tá? Não é ruim, mas também não achei essa coisa toda, não. Bom, gente, esses foram os livros do trimestre. Você já leu algum desses? O que você achou de cada um? Conta aqui para mim, para nós conversarmos sobre aqui nos comentários. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Velho, eu tinha feito uma lista sobre os livros que eu queria ler em abril, né? Aí eu queria já fazer o combo, né,
os livros do trimestre, mais o que eu quero ler em abril. Só que eu não sei onde enfiar essa lista, porque eu fiz uma folha avulso e eu, ó, não sei onde é que tá. E tu acha que eu lembro quais são os livros que eu quero ler? Porque eu não lembro. Então é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui, viu? Um cheiro no olho de vocês.